Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para conhecer histórias inspiradoras dos santos que mudaram o mundo pela fé. André Quintaigon nasceu em 21 de agosto de 1821, na cidade de Solmoe, localizada na província de Chungcheong, na Coreia. Filho de Kim Sejun e Ursula Ko, ambos convertidos ao cristianismo, André cresceu em um ambiente marcado pela fé cristã. Apesar de ser um período onde a religião era fortemente perseguida pelo governo da dinastia Joseon, que seguia o confucionismo como sistema filosófico e ético oficial. O cristianismo, em especial, foi visto como uma ameaça ao status quo social, desafiando as normas hierárquicas e as tradições profundamente enraizadas. Sua família foi uma das primeiras a se converter ao catolicismo na Coreia. O pai de André, Kim Sejun, era um dos primeiros católicos coreanos conhecidos e foi responsável por construir, secretamente, uma pequena igreja dentro de sua casa. Era uma prática arriscada, pois a prática do cristianismo era severamente proibida. O cristianismo era uma fé recém-chegada à Coreia, trazida por missionários estrangeiros, e qualquer tentativa de propagá-lo era tratada como um ato subversivo contra o governo. Porém, a fé de sua família prevaleceu e André cresceu imerso nessa espiritualidade clandestina. Na infância, André experimentou a perda precoce de seu pai, que foi martirizado em 1839, quando André tinha apenas 18 anos. Kim Sejun foi preso e torturado até a morte por se recusar a abandonar sua fé católica. Esse evento teve um impacto profundo em André, que, apesar da dor pela perda, se sentiu ainda mais determinado a seguir o caminho da fé, algo que ele sabia que poderia levar à morte, como ocorreu com seu pai. Foi nessa época que ele decidiu se tornar sacerdote, uma decisão que o levaria a uma vida de grande sofrimento, mas também a um legado de fé e coragem que seria lembrado por gerações. No entanto, devido à situação de repressão religiosa na Coreia, André não tinha acesso a seminários locais ou apoio direto de padres estrangeiros. A formação religiosa era feita de maneira clandestina. Em 1837, com a ajuda de simpatizantes da igreja, André foi enviado para Macau, uma colônia portuguesa na China, onde poderia receber educação formal e ser preparado para o sacerdócio. Ele teve a oportunidade de estudar em um seminário e recebeu sua formação teológica por meio de missionários franceses que estavam em Macau. Durante seus anos de formação, André teve de enfrentar muitas dificuldades, não só pela distância de sua terra natal, mas também pela pressão da discriminação religiosa, que, por sua vez, limitava suas opções e suas interações com outros estudantes. O seminário, apesar de ser um local de formação acadêmica, também oferecia a André a chance de fortalecer sua própria fé e aprender os princípios do cristianismo de uma maneira que ele jamais poderia ter aprendido em sua terra natal, onde a prática do cristianismo era clandestina e punida com violência. Seus estudos em Macau incluíam o aprendizado do latim e do francês, idiomas que lhe seriam úteis mais tarde, quando ele finalmente retornasse à Coreia como sacerdote. Em 1844, após completar sua formação no seminário, André foi ordenado sacerdote na cidade de Xangai, na China. Ele se tornou o primeiro sacerdote católico coreano, um marco importante para a história da Igreja Católica na Coreia. Sua ordenação foi um evento histórico não apenas para ele, mas também para a igreja local, que na época carecia de líderes espirituais nativos devido às severas perseguições que haviam dizimado a maioria dos padres estrangeiros. Após sua ordenação, André Kim retornou à Coreia em 1845 como missionário, embora tivesse plena consciência do risco que isso representava para sua própria vida. Seu retorno à Coreia foi marcado pela clandestinidade. Com a Igreja Católica sendo perseguida ativamente pelo governo, ele teve que operar de maneira furtiva,
utilizando casas seguras e espaços escondidos para celebrar missas e administrar os sacramentos. O país estava em um período crítico, pois as autoridades estavam cada vez mais vigilantes, e qualquer sinal de cristianismo era tratado com severa punição. Ele sabia que a qualquer momento poderia ser capturado, torturado e morto, mas a vocação para o sacerdócio e seu compromisso com Deus eram mais fortes que o medo. André, com apenas 24 anos, logo se tornaria uma figura central na missão cristã na Coreia. Ele se dedicava não só à administração dos sacramentos, mas também ao apoio espiritual das comunidades cristãs que estavam se formando clandestinamente. Apesar das dificuldades, ele conseguiu organizar pequenas comunidades de fé e atrair mais conversos para o cristianismo, apesar do contexto hostil. A obra de André Kim Tae-gon foi também de grande importância no fortalecimento da fé cristã na Coreia, já que ele foi responsável por organizar a chegada de missionários franceses ao país. Ele atuou como um elo entre a comunidade católica coreana e os missionários estrangeiros, utilizando rotas clandestinas para trazer padres e materiais religiosos para a Coreia, o que foi crucial para o crescimento da igreja na região. Esses esforços de André marcaram o início de uma igreja local mais autônoma, embora ainda dependente dos missionários estrangeiros para sustentar sua missão. Sua fé inabalável e suas ações corajosas não passaram despercebidas. Ele era amplamente admirado pela comunidade católica local, que o via como uma verdadeira inspiração. Sua decisão de retornar à Coreia, sabendo dos perigos que enfrentaria, fez dele não apenas um sacerdote, mas um líder espiritual. Alguém disposto a sacrificar sua vida para que a fé cristã pudesse florescer em sua terra natal. A luta de André Kim Tae-gon, por mais curta que tenha sido, viria a se tornar um marco na história do cristianismo na Coreia e um exemplo de coragem e dedicação para todos os fiéis. Depois de ser ordenado sacerdote em Xangai em 1844, André Kim Tae-gon sabia que o retorno à Coreia representava um grande risco, mas também uma missão vital para a igreja nascente naquele país. A Coreia, na época, vivia sob um regime confucionista rigoroso, e a fé católica era vista como uma ameaça ao status quo. A prática do cristianismo era proibida, e os cristãos eram perseguidos, presos e frequentemente executados. No entanto, mesmo com a ameaça constante de morte, André sentiu que sua vocação o chamava de volta à sua terra natal, onde ele poderia ajudar a sustentar a pequena, mas crescente, comunidade cristã clandestina. Ao chegar na Coreia, em 1845, André sabia que teria que operar nas sombras, sem a liberdade de se manifestar publicamente como padre. O país estava em um estado de repressão constante, com um governo temeroso do cristianismo por causa de sua ênfase na igualdade entre as pessoas e seu desafio às normas sociais hierárquicas. Por isso, ele teve que usar táticas discretas para celebrar missas e administrar os sacramentos, sempre em lugares seguros e escondidos, longe dos olhos atentos das autoridades. André Kim não era apenas um sacerdote, mas também um organizador e líder espiritual. Ele não só atendia às necessidades espirituais dos cristãos locais, mas também tomava medidas para garantir que a comunidade católica tivesse uma estrutura sólida, capaz de resistir aos tempos difíceis. Ele começou a organizar pequenos grupos de fiéis, reunindo-os clandestinamente para orações, missas e ensinamentos. Essa organização de comunidades de fé, em tempos tão difíceis, foi um grande feito e ajudou a manter a chama do cristianismo viva na Coreia. Um dos aspectos mais significativos do retorno de André à Coreia foi a sua função de elo entre os missionários estrangeiros e os católicos coreanos. Ele sabia da necessidade de trazer padres estrangeiros para sustentar a comunidade cristã local, uma vez que a formação de sacerdotes nativos ainda era limitada.
Então ele iniciou um trabalho clandestino para trazer missionários franceses para a Coreia. A entrada de missionários era um feito arriscado, pois o governo estava extremamente vigilante, mas André conseguiu utilizar rotas marítimas e caminhos seguros, mantendo contato com pescadores e simpatizantes que o ajudavam a transportar os missionários. Ele se tornou um verdadeiro ponto de contato para aqueles que queriam apoiar a igreja na Coreia, ajudando a estabelecer redes de comunicação com o exterior. Sua habilidade em negociar com as autoridades locais para garantir que os missionários pudessem entrar sem serem detectados foi uma das chaves para o crescimento da igreja local durante esses anos difíceis. Mesmo assim, o risco de ser capturado era uma constante. E André sabia que sua segurança e a dos missionários dependiam da sua habilidade em manter sua identidade em segredo. Além disso, André Kim também se dedicou a fortalecer a fé dos católicos coreanos, que estavam sob constante ameaça. Ele era visto não só como um sacerdote, mas como um líder e uma inspiração. Seu trabalho não se limitava a pregar, mas também a educar os fiéis, ensinando-lhes os princípios da fé cristã. Isso foi particularmente importante em uma época em que a maioria dos cristãos na Coreia eram leigos, sem o suporte de uma hierarquia religiosa nativa. Porém, a situação de repressão se tornou ainda mais grave nos anos seguintes. O governo da Coreia intensificou a caça aos cristãos e as prisões se tornaram mais frequentes. Durante esse período, muitos católicos foram detidos e torturados, forçados a renunciar à sua fé sob ameaça de morte. André Kim, como líder da Igreja Católica Coreana, tornou-se um alvo prioritário das autoridades. Apesar disso, ele continuava sua missão com grande coragem, sem medo das consequências. Em um período de grande perseguição, André foi eventualmente preso. Ele foi denunciado por sua atividade missionária clandestina e, em 1846, foi capturado e levado à prisão em Seul. O governo da dinastia Joseon havia endurecido sua postura contra os cristãos, e a captura de André Kim foi um golpe significativo para a igreja nascente no país. No entanto, sua prisão não significou uma derrota para a fé. Muito pelo contrário, ela galvanizou os cristãos da Coreia, que viam em André um modelo de fé inabalável. Durante sua prisão, André Kim enfrentou duras torturas, mas permaneceu firme em sua decisão de não renunciar ao cristianismo. O governo buscava informações sobre outros missionários e líderes cristãos, mas André se recusava a entregá-los. Sua postura de resistência e sua fé inquebrantável durante os interrogatórios fizeram dele um mártir antes mesmo de sua execução. Em suas últimas palavras, ele afirmou que estava morrendo por sua fé, mostrando sua total disposição para sacrificar a própria vida em nome de Cristo. Mesmo sendo alvo da repressão governamental, André continuou a inspirar seus irmãos na fé até o fim. Sua prisão, suas palavras e seu testemunho de resistência ajudaram a fortalecer a comunidade cristã local, que sabia que sua luta não seria em vão. O martírio de André Kim Taegon e de outros cristãos que foram executados com ele marcou a história da Igreja Católica na Coreia, uma história de perseverança, coragem e fidelidade. Em 1846, André Kim Taegon foi capturado pelas autoridades da dinastia Joseon após meses de vigilância e perseguição. A dinastia estava determinada a erradicar o cristianismo e sua prisão foi parte de uma série de repressões violentas contra os cristãos coreanos. A acusação contra André foi clara. Ele era um sacerdote, responsável pela propagação da fé cristã no país. No entanto, o que deveria ser uma prisão comum para um criminoso se tornou um ato de condenação à morte, simbolizando o que muitos viam como uma ameaça ao Estado. André foi levado para a prisão de Seosomun, em Seul, um lugar infame onde muitos cristãos eram torturados e executados. As condições da prisão eram extremamente duras.
Ele foi submetido a torturas físicas e psicológicas para forçá-lo a renunciar à sua fé e revelar o nome de outros missionários ou fiéis. No entanto, André nunca cedeu às pressões. Ele se manteve firme em sua fé, recusando-se a trair os outros cristãos ou a renunciar à sua vocação. Para ele, a fidelidade a Deus era mais importante do que qualquer sofrimento terreno. Durante os interrogatórios, os guardas e oficiais tentaram desesperadamente fazê-lo revelar o paradeiro de outros padres estrangeiros que estavam em missão clandestina na Coreia. Eles também queriam informações sobre as rotas usadas pelos missionários para entrar no país. Mas André, imerso na fé, resistiu a todas as tentativas de coação. Ele era bem ciente de que sua morte seria iminente, mas sua postura calma e resoluta demonstrava que ele já aceitava o destino que lhe havia sido reservado. Em um dos momentos mais emblemáticos de sua prisão, André foi chamado a renunciar ao cristianismo e ao sacerdócio em troca da liberdade. Mas ele, com coragem, recusou essa proposta. Quando lhe foi dada a oportunidade de se salvar, André declarou com firmeza: "Estou morrendo por Deus, o único que é digno de minha vida." Essas palavras foram um reflexo de sua total entrega e compromisso com sua fé. Após semanas de prisão e tortura, a sentença de morte foi decretada. Ele seria decapitado, um destino comum para os cristãos condenados durante a repressão. O local da execução foi determinado, à margem do rio Han, em Seul, um local frequentemente utilizado pelo governo para as execuções públicas. Quando chegou o dia de sua execução, André Kim, com serenidade, foi conduzido para o local, escoltado por soldados. O trajeto até a margem do rio foi observado de longe por alguns cristãos, que se escondiam nas sombras, mas não podiam se aproximar para prestar uma última homenagem ao seu líder espiritual. A execução de André Kim Tae-gon aconteceu em 16 de setembro de 1846, quando ele foi decapitado com uma espada. Aos 25 anos, ele tornou-se o primeiro sacerdote coreano a ser martirizado por sua fé. Sua morte foi um ato simbólico de resistência ao regime que o perseguia, mas também um marco na história da Igreja Católica na Coreia. Sua atitude de fé inabalável, mesmo diante da morte, inspirou outros cristãos a permanecerem firmes em suas crenças, apesar da opressão. Após a execução, o corpo de André foi enterrado de forma simples, mas, posteriormente, seus restos mortais foram preservados e se tornaram um objeto de veneração. Para os cristãos, ele não era apenas um mártir, mas também um símbolo de perseverança e coragem. Sua morte não foi em vão. Ela ajudou a fortalecer a Igreja na Coreia e muitos outros se uniram à fé após o seu martírio. Nos anos seguintes, a Igreja Católica na Coreia continuou a ser alvo de perseguições, mas também viu um crescimento silencioso. Em memória de André Kim Tae-gon, bem como de outros mártires que morreram com ele, se manteve viva nas orações e nas práticas dos cristãos coreanos. Embora muitos sacerdotes e leigos tenham sido martirizados ao longo da repressão, a fé se espalhou clandestinamente. Mesmo quando o governo tentava erradicar a religião, o testemunho de fé de André e seus companheiros tornou-se um farol para os cristãos, um lembrete de que, mesmo na morte, o cristianismo não seria destruído. A morte de André Kim não passou despercebida fora da Coreia. Missionários estrangeiros que estavam em contato com as comunidades cristãs locais enviaram relatos sobre a situação na Coreia, alertando o Vaticano sobre a brutalidade das perseguições. Essa conscientização internacional ajudou a solidificar o apoio para a missão católica no país. E embora a repressão continuasse, a Igreja em segredo se fortaleceu. O martírio de Santo André Kim Tae-gon, embora o mais conhecido, foi parte de um período mais amplo de perseguições contra os cristãos na Coreia. A dinastia Joseon,
que governava o país na época, via o cristianismo como uma ameaça ao confucionismo, filosofia que sustentava a ordem social e a hierarquia tradicional do país. O cristianismo pregava a igualdade entre todos, sem distinções de classe. E isso colidia com a estrutura rígida da sociedade coreana, que era baseada na obediência absoluta aos superiores. As perseguições começaram logo após a chegada do cristianismo à Coreia, no final do século XVIII, com os primeiros missionários franceses que entraram no país. Inicialmente, a Igreja Católica na Coreia era composta por um número pequeno de fiéis, mas o cristianismo foi se espalhando, especialmente entre as classes mais baixas. Esse crescimento gerou uma crescente desconfiança por parte do governo, que começou a ver os cristãos como potenciais subversivos. A primeira grande onda de perseguição aconteceu em 1791, mas a repressão se intensificou em 1839, quando o governo decidiu eliminar definitivamente a fé cristã do país. Foi nesse ano que mais de 100 cristãos foram mortos, incluindo muitos líderes locais e catequistas. A repressão continuou com a prisão de missionários estrangeiros e muitos cristãos foram torturados até a morte. A execução de Santo André Quintaegon, em 1846, foi parte desse movimento sistemático para erradicar o cristianismo da Coreia. André Quintaegon não foi o único a sofrer o martírio. Juntamente com ele, muitos outros cristãos foram executados e o número de mártires aumentou com o passar dos anos. Entre os mais notáveis estava Paulo Chong Ha-sang, um leigo coreano e líder da comunidade católica. Paulo foi capturado em 1839 e sua execução ocorreu pouco tempo depois de André, mas ele também desempenhou um papel crucial na organização da igreja durante as perseguições. Ele era um catequista de grande influência e era muito respeitado pela comunidade, sendo assim um alvo de destaque para as autoridades. Outro mártir importante foi Laurent Joseph Marius Imbert, um bispo francês das missões estrangeiras de Paris, que entrou clandestinamente na Coreia para ajudar na formação de sacerdotes e no crescimento da igreja. Imbert foi preso junto com outros missionários e executado em 1839. Sua morte, junto com a de muitos outros missionários e cristãos coreanos, foi um golpe severo para a igreja na Coreia, mas ao mesmo tempo serviu como um exemplo de fé para todos os cristãos. Jacques Honoré Chastain, também missionário francês, foi outro padre que se entregou às autoridades para proteger os cristãos locais. Ele foi capturado em 1839 e martirizado logo após, com a mesma coragem e firmeza de fé demonstradas por André Kim. Ele foi martirizado por sua recusa em negar sua fé e se manter fiel à sua missão. Ao todo, mais de 100 mártires foram canonizados em 1984 pelo Papa João Paulo II, quando ele os reconheceu oficialmente como santos. Esses mártires não foram apenas figuras religiosas, mas também símbolos de resistência política e cultural contra a opressão do governo. A canonização de André Quintaegon e seus companheiros em 1984 foi um marco na história da Igreja Católica na Coreia e uma forma de honrar o sacrifício desses homens e mulheres que deram a vida pela sua fé. Além de sacerdotes e missionários, muitos leigos também foram martirizados. Santa Columba Kim, uma jovem cristã de 26 anos, foi presa e executada por sua fé. Columba Kim foi capturada junto com vários outros cristãos em 1839 e, apesar de sua juventude, manteve-se firme até sua morte. Sua história é emblemática do sofrimento dos cristãos coreanos que foram perseguidos pela sua fé, independentemente de idade ou gênero. Sua execução, junto com a de muitos outros fiéis, foi uma das mais trágicas da história da repressão religiosa na Coreia. O impacto dessas perseguições foi profundo, não apenas na comunidade cristã da Coreia, mas também no desenvolvimento do cristianismo no país. A igreja, apesar de suas perdas, não foi destruída.
Ao contrário, ela se fortaleceu com o martírio de seus líderes e fiéis. O cristianismo na Coreia continuou a crescer silenciosamente, passando de geração para geração, até que um dia a liberdade religiosa foi finalmente conquistada. O sofrimento dos mártires coreanos tornou-se parte da identidade da Igreja Católica no país. As histórias de coragem e resistência de figuras como Santo André Kim Tae-gon e Paulo Chung-Hasang passaram a ser ensinadas nas escolas religiosas, e seus exemplos se tornaram símbolos de fidelidade e perseverança. A Igreja coreana não apenas sobreviveu à repressão, mas também se transformou em uma das mais dinâmicas do continente asiático. A canonização dos 103 mártires em 1984 não apenas reconheceu sua santidade, mas também destacou a importância do cristianismo na história da Coreia. Na cerimônia, o Papa João Paulo II afirmou que a morte dos mártires não foi em vão e que seu testemunho de fé contribuiu para o fortalecimento da Igreja na Coreia, ajudando a formar uma igreja local forte, com vocações sacerdotais e religiosas que perduram até hoje. O exemplo dos mártires coreanos continua a inspirar os cristãos ao redor do mundo, especialmente aqueles que enfrentam perseguições religiosas. A coragem de André Kim Tae-gon e de seus companheiros representa um testemunho duradouro de que a fé verdadeira pode resistir às adversidades mais extremas, e que o sacrifício pela fé é algo que transcende o tempo e o espaço. O martírio de Santo André Kim Tae-gon e seus companheiros não apenas fortaleceu a Igreja Católica na Coreia, mas também deixou um legado que ressoaria por gerações. Apesar das duras perseguições que marcaram a história da Igreja no país, o cristianismo não só sobreviveu, mas floresceu silenciosamente durante os anos de repressão. A morte desses mártires foi um testemunho poderoso de fé, que se espalhou e se consolidou ao longo do tempo, especialmente após o fim da perseguição no século XIX. O impacto imediato da canonização foi profundo, especialmente na Coreia do Sul, onde a maioria da população católica já considerava André Kim Tae-gon como um herói nacional. Sua imagem foi utilizada como símbolo de fé e coragem, e ele se tornou uma figura central nas celebrações religiosas. O martírio dele e de seus companheiros passou a ser lembrado não apenas nas igrejas, mas também nas escolas e nas comunidades de fiéis, que agora podiam comemorar sua coragem publicamente. A canonização teve um impacto significativo também na Igreja Católica globalmente, pois destacou a importância do cristianismo no contexto asiático. A Igreja Católica na Coreia foi uma das mais dinâmicas da Ásia, e o exemplo dos mártires coreanos inspirou muitos outros países que enfrentavam ou ainda enfrentam perseguições religiosas. O martírio de Santo André Kim Tae-gon se tornou um símbolo de resistência não só na Coreia, mas em todo o continente, onde os cristãos são, muitas vezes, minoria e enfrentam grande hostilidade. Além disso, a canonização teve repercussões em termos de vocações religiosas. A Igreja coreana experimentou um crescimento significativo de vocações sacerdotais e religiosas após a canonização. Muitas pessoas se sentiram inspiradas pelo exemplo de André Kim e dos outros mártires a seguir uma vida de serviço religioso. Seminários e conventos começaram a se encher de jovens que desejavam seguir a vida religiosa, e a Igreja na Coreia passou a ter uma presença mais forte na sociedade, com uma influência crescente tanto na política quanto na cultura. A lembrança dos mártires também se refletiu na preservação de locais históricos relacionados à sua vida e morte. Por todo o país, igrejas e mosteiros foram erguidos em honra dos santos mártires, e muitos locais associados aos eventos de suas vidas tornaram-se destinos de peregrinação. Somoe, a cidade natal de Santo André Kim, se transformou em um local de reverência, onde os fiéis visitam a casa onde ele nasceu e o local de sua primeira educação religiosa.
À margem do rio Han, onde ele foi martirizado, também se tornou um local de peregrinação, onde se realizam cerimônias anuais para lembrar o sacrifício de André e de todos os cristãos que morreram pelo cristianismo na Coreia. A canonização também teve um impacto além da religião, pois proporcionou uma oportunidade para refletir sobre os desafios históricos que a Coreia enfrentou como nação. O martírio de Santo André Kintaegon e de seus companheiros não apenas simbolizou a resistência de uma fé, mas também refletiu a luta por liberdade religiosa e pela dignidade humana. Em uma época de opressão, esses mártires foram os guardiões da liberdade de consciência. E sua canonização trouxe à tona a importância de respeitar as crenças individuais e de promover uma sociedade onde a liberdade religiosa fosse garantida. Em nível global, a canonização de Santo André Kin e seus companheiros ajudou a aumentar a visibilidade da Igreja Católica na Ásia, uma região onde o cristianismo ainda é uma fé minoritária. O exemplo dos mártires coreanos inspirou muitos fiéis em países com forte perseguição religiosa, como a China e o Vietnã, e contribuiu para fortalecer o movimento ecumênico entre as diversas tradições cristãs na região. Além disso, a canonização ajudou a criar uma identidade nacional para os católicos coreanos, permitindo-lhes celebrar sua fé e sua história sem medo da repressão. Durante séculos, os cristãos da Coreia viveram sob a ameaça constante de perseguições e martírios, mas com a canonização dos mártires, eles puderam finalmente celebrar abertamente a contribuição que haviam dado para a Igreja, tanto local quanto universalmente. A canonização também ressaltou o papel central da Igreja Católica na formação da sociedade moderna coreana, contribuindo para o desenvolvimento da educação, da cultura e da assistência social no país. Hoje, a figura de Santo André Kintaegon é um ícone de fé, coragem e sacrifício. Sua memória e a dos outros mártires coreanos continuam a inspirar gerações de católicos, não apenas na Coreia, mas em todo o mundo, lembrando-nos de que em tempos de perseguição, a fé verdadeira pode resistir e florescer, e que o martírio por uma causa justa nunca é em vão.